paz do Senhor, meus irmãos. Que bom estar com vocês mais uma vez para darmos continuidade ao nosso projeto de comentário das escolas bíblicas dominical nesse ano de 2022. Que prazer mais um dia poder estar adentrando aí a sua casa, né, para meditarmos juntamente mais uma vez, já na 10ª aula desse segundo trimestre de 2022, onde nós estamos estudando os valores do Reino de Deus e a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Jesus Cristo. Eu quero desde já mandar o meu carinho, expressar o meu carinho, mandar o meu abraço, o meu abraço forte para todos os irmãos que nos acompanham. Quero mandar o meu abraço, em primeiro lugar, para o meu pastor José Ferreira Neto, aqui na congregação de Vila Maria Antonieta, sua esposa, a irmã Nai, o superintendente da Escola Bíblica Dominical, presbítero Valtair, sua esposa, a irmã Meile, cada um dos alunos, cada um dos professores aqui na Vila Maria Antonieta, na congregação de Vila Maria Antonieta, bem como ao nosso pastor presidente aqui no Campo de Pinhais, José de Jesus Nunes Pires, e toda a diretoria, todos os pastores do campo, pastor Neemias, pastor Valdirinei, pastor Isaías Corato, pastor Aparecido, pastor Valdir, e vários outros pastores aí que têm nos convidado para estarmos ministrando em suas congregações, pastor Alfininho. Deus abençoe cada um dos irmãos, bem como suas ovelhas, como o irmão Josias na sede, o irmão Carlos na planta palmital, o irmão Silvano, a irmã Adelaide lá na Moradias Palmital, a irmã Kátia Brunetti. Deus abençoe poderosamente cada um de vocês, a irmã Luzia, lá do Graciosa, e muitos outros irmãos aí que têm nos abençoado, a irmã Linda, o irmão Oswaldo lá da Fazenda Rio Grande. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Que bom receber o retorno de vocês, o carinho de vocês, em nos prestigiar, assistindo, comentando e compartilhando as nossas aulas. O texto áureo desta aula diz o seguinte: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vossa vida não consiste na abundância do que você possui. Lucas capítulo 12, versículo 15. E a verdade prática: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 27, onde nós estamos estudando, não só no capítulo 6, mas no capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, ou onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Versículo 24, continua no capítulo 6 aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso eu vos digo, Jesus está dizendo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?
E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar sequer um côvado à sua estatura? Essa leitura é extraordinária, né? Louvado seja o nome do Senhor. E quem está nos dizendo isso aqui é o Cristo Jesus, é a palavra de Deus, e é para a gente crer na palavra de Deus. Na lição deste domingo veremos que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus, tá? Então esse é o foco da aula. Essa é a lição que eu tenho que aprender, que você tem que aprender, que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. Nós vamos meditar, tá, nessa aula com esse propósito, tá? E queira Deus que possamos ver que muitas vezes nós estamos colocando a nossa esperança nas coisas materiais e não em Deus. Queira Deus que nós possamos contemplar isso e mudar, né, e saber que é nós que temos que mudar. Nós temos que exercitar a nossa vida, exercitar as nossas atitudes, o nosso viver, os nossos hábitos, que eles possam expressar essa atitude, onde nós colocaremos a nossa esperança em Deus e não nas coisas materiais. Tem muita gente que não consegue entender que as lutas, as dificuldades é justamente para nos mostrar isso, que muitas vezes nós colocamos as nossas esperanças no dinheiro, colocamos a nossa esperança no médico, colocamos a nossa esperança na nossa casa forte, né? Bem feita, bem estruturada, mas nada disso pode nos proteger. Nossa esperança deve estar unicamente em Deus. No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, de juntarmos tesouros neste mundo e sobre a ansiedade. Tal ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais, mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza, pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Precisamos ser vigilantes, pois o apego aos bens terrenos nos escraviza, tornando-nos dependentes das coisas materiais e não mais do Senhor, que provê as nossas necessidades. Então Jesus, aqui, ele vai fazer como todas as outras aulas anteriores. Jesus vai mostrar o ápice, como nós deveríamos usar o dinheiro, a forma mais extraordinária de usar o dinheiro. Nós não usamos o dinheiro bem, nós não lidamos bem com os bens materiais. Nós já somos salvos, nós que somos crentes, confiamos no sacrifício vicário de Jesus Cristo, nós já somos salvos. A salvação não é pelas obras, é pela fé. Nós cremos que somos salvos, nós precisamos crescer em santificação, crescer em aperfeiçoamento, precisamos ser aperfeiçoados, e é isso que Jesus quer nos ensinar aqui. Lidando direito com o dinheiro, nós seremos bem aperfeiçoados, não só com o dinheiro, mas com todas as outras áreas, oração, com a oferta, com o casamento, com tudo que foi ensinado anteriormente, e agora Jesus está falando aqui principalmente do dinheiro. Nós precisamos aprender a lidar bem com o dinheiro para sofrer menos. Se você sofre muito relacionado a essa área, é porque você não sabe lidar com o dinheiro. Tá? A riqueza do céu e a riqueza da terra, uma conciliação impossível. Assim trata o autor nessa lição, que conciliar a riqueza do céu com a terra é impossível. Tá? Vamos ver até que ponto realmente é impossível conciliar a riqueza do céu com a terra. Já experimentamos o novo nascimento, somos novas criaturas e não devemos novamente ser dominados pelas concupiscências dos nossos olhos ou pela soberba deste mundo, tá? Como João está falando. Tá? Nós não deveríamos ser, né, dominados. Nós crentes geralmente não somos dominados totalmente, como nós éramos quando não tínhamos a graça da salvação. Porém, uma coisa é ser salvo e outra coisa é ser aperfeiçoado. Tem muita gente que ainda é muito criança, muito imaturo para lidar com todas essas coisas, e a vida dele é uma tribulação, porque não aprende, porque não sabe lidar com o corpo, não sabe lidar com o casamento, não sabe lidar com o dinheiro, não sabe lidar com a oração, não sabe lidar com o jejum, não sabe lidar por falta de conhecimento. Tá? Uma das tentações de Satanás, quando
o Senhor Jesus passou pelo processo de tentação foi o oferecimento dos reinos desse mundo. Tá? Então, para quem é que não sofre essa tentação? Ah não, o diabo nunca me apareceu para me oferecer nada. Engano seu, querido. Todos os dias ele está te oferecendo uma forma de você ser corrupto, de você se corromper com o dinheiro. Todos os dias, se você prestar bem atenção no trabalho, quando a gente vai no mercado, quando a gente vai fazer qualquer coisa lidando com dinheiro, tá? O diabo sempre está oferecendo uma possibilidade da gente se corromper. Tá? Jesus rejeitou tal proposta de imediato, pois seu coração não estava nas coisas desse mundo e ele sabia a quem devia a adoração verdadeira. O crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e os homens, tá? Servir a Deus e a Mamon, a palavra aramaica que designa dinheiro e cobiça, tá? Mamon é uma palavra aramaica que designa dinheiro e cobiça. Se nossos corações não estiverem purificados pelo sangue do Cordeiro, andaremos em direção oposta a Deus e passaremos a servir ao dinheiro. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Se o nosso coração não estiver purificado, o que acontece? Nós recebemos a salvação, tá? E essa questão da purificação aqui já está falando do processo de santificação. E a santificação só ocorre com conhecimento da palavra e prática da palavra. Aí o sangue de Jesus funciona. O sangue de Jesus já pagou a nossa dívida com Deus. Mas nós ainda temos uma alma, sentimentos, pensamentos e emoções corrompida. Tá? Nós temos a nossa alma corrompida ainda. Mesmo o mais santificado de todos os homens ainda está com a sua alma corrompida. Aí o corpo também. Tá? Agora, esse é um processo de conhecimento da palavra e prática da palavra. Não só conhecer a palavra, mas praticar a palavra. Daí vem santificação, daí vem a prática. Você tem que saber lidar com o dinheiro, tem que saber lidar, conhecer qual é a melhor forma de lidar com o dinheiro e saber lidar. Essa é a forma de ser purificado, tá? E glorificar a Deus com o dinheiro. Tesouros da terra e tesouros do céu. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. E não é diferente, irmãos, do que nós estamos vivendo hoje. As pessoas só respeitam quem tem dinheiro, até dentro das igrejas. Tá? A mesma tática que os fariseus usavam, que os sacerdotes, os fariseus, os escribas usavam, eram a opulência, era se mostrar que tinham roupas bonitas, que tinham gado, que tinham casa, que tinham carro, e diziam que aquela era a bênção de Deus, porque eles tinham. E Jesus falou: não conheço vocês, mentira, essa bênção não vem do céu. E é muita gente hoje, né? Tá na igreja, às vezes tem o melhor carro, tem a melhor casa, tem tudo, mas não tem Deus. Jesus confrontou tal pensamento, fazendo uma distinção clara entre os tesouros do céu e os da terra. O mestre mostrou que os bens materiais não são um sinal de que Deus está aprovando nossas atitudes de conduta. Então preste atenção, meu irmão, tá? Nem sempre a bênção que você vai lá testemunhar na igreja é prova de que Deus está aprovando a sua conduta. Se você estiver em pecado, se você estiver errando, se você estiver fazendo alguma coisa errada, você pode até ganhar alguma coisa, você pode até ganhar alguma causa na justiça, você pode até comprar um carro, você pode até trocar de casa, mesmo pecando. Era o que estava acontecendo com os fariseus e com os escribas, entendeu? E diziam que eles pensavam, se enganavam, achando que estavam sendo aprovados por Deus, porque eles faziam as coisas para os homens ver, entendeu? Então você não tem que ir lá contar bênção na igreja para falar para mim que Deus está te abençoando, tá? Você tem que ter certeza de que com dinheiro ou sem dinheiro Deus está com você. Você tem que ter essa certeza. Jesus nunca mostrou bens terrenos, entendeu? Ele nunca fez isso.
Você segue quem? Jesus? Ou segue aí os YouTubers? Você dá valor a quem? A Jesus, ao que Jesus fala? Ou ao que os YouTubers, o que os pastores famosos estão falando? Os bens materiais são transitórios e podem ser destruídos pela traça, pela ferrugem e levados por ladrões. Muitos, infelizmente, já perderam todas as suas economias devido a uma quebra na bolsa de valores, um sócio desonesto ou por meio de golpes. Jesus estava num padrão tão elevado que ele pegou toda a riqueza dele e colocou na mão de Judas. Todo o dinheiro que eles arrecadavam nele colocava na mão de Judas, porque Jesus não confiava no dinheiro. Segundo Jesus, o crente deve ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça, pois ninguém levará nada desse mundo, como afirmou o patriarca Jó: no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O cristão precisa saber sobre os bens materiais, tá? Então, o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Jesus nunca condenou adquirir bens materiais. Olha uma coisa, como que Deus poderia condenar nós adquirirmos os bens materiais? Se tudo foi Deus quem criou. E Deus criou para quem? Tá? Deus criou toda a terra, todos os minérios, tudo que Deus criou para nós. A Bíblia relata vários homens de Deus que foram muito ricos, como Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, Jó. É importante também destacar que Jesus ensinou ao povo a não desperdiçar nada também, pois depois da multiplicação dos pães e peixes, ele ordenou: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Tá? Deus criou toda a terra, todo o universo para nós. Como é que ele ia falar: eu criei para vocês, mas não é para vocês tocar, é para vocês. Nosso problema é que a gente entregou para o diabo. A gente entregou todos os bens da terra para o diabo. Por isso que o diabo foi lá oferecer para Jesus. Por isso que o diabo foi lá oferecer os reinos, oferecer para Jesus. Entendeu? Hoje o homem entregou. E daí o homem vive se prostrando perante o diabo para ter de volta. Mas quem é salvo em nome de Jesus não precisa ir pedir para o diabo nada. O diabo é mentiroso. Nós sabemos que tudo é de Deus ainda. Tudo é de Deus ainda. O diabo só usurpou. Mas quando eu me coloco no meu lugar, louvado seja, que é lugar de filho de Deus, eu não tenho que ir pedir nada para o diabo. Nada é do diabo, mas tudo é de Deus. O crente que conhece as Sagradas Escrituras sabe que tudo que temos pertence a Deus e que toda a bênção vem de Deus. Como criou todas as coisas, ele é o proprietário e possuidor de tudo, e o homem não é dono de nada. Em relação aos bens materiais, o cristão não pode ser avarento ou acumulador egoísta. Precisamos ser como os crentes do primeiro século, cujo coração e a alma eram um e todas as coisas lhes eram comuns. Tá? Precisamos, como crentes, tá? Não só como ovelhas, mas como pastores também, sermos como era a igreja primitiva em relação ao dinheiro. Tá? Ninguém queria acumular nada, mas sim havia uma aprenderam a repartir. Nós precisamos aprender a repartir, tá? Mas a gente acha que os minérios, a riqueza da terra vai acabar, então a gente quer acumular, entendeu? A gente não confia que cada um vai pegar sua parte, como aconteceu no deserto com o maná, mas a gente quer ir lá e acumular, porque senão todo mundo vai pegar e não vai sobrar mais nada pra gente. Mas confiar em Deus é saber que não vai faltar, irmãos. Pode repartir, que não vai faltar. Isso é fé. Isso vai contra o que o mundo fala hoje em dia. Tá? Isso vai contra aquilo que nós estamos vendo e ouvindo nas redes sociais, nas mídias, entendeu? Isso vai contra. Mas é para quem tem fé. O reino de Deus é para quem tem fé. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. A idolatria ao dinheiro. O coração no lugar certo. Nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo.
Muitas vezes a gente fica falando isso, né? A gente ouve isso de monte nos púlpitos. Mas na prática, irmãos, os nossos corações estão muito apegados às coisas desse mundo. Na prática, entendeu? Eu não estou aqui para apontar o dedo para você. Eu sou um servo de Deus que está procurando se santificar, melhorar, mas eu vejo que na prática o meu coração ainda está muito apegado às coisas desse mundo. E eu vejo muita gente pior do que eu, vejo alguns melhores do que eu, mas vejo muita gente pior do que eu, que nem disfarça, irmão. E nos nossos púlpitos estão cheios disso, estão cheios desses, entendeu? Que nem disfarçam, né? Um coração apegado somente às riquezas desse mundo. Em breve Cristo voltará para arrebatar a sua igreja e não levaremos nada desse mundo, porém as nossas obras serão provadas pelo fogo. Teremos de prestar contas como mordomo de tudo o que fizemos com nossos bens e talentos, segundo a parábola do mordomo infiel. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a injustiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas desse mundo. Tá? E hoje a gente vive uma igreja que não aceita crítica. A gente vive aí uma igreja que não aceita crítica alguma, tá? Hoje, infelizmente, a gente vive um movimento evangélico ganancioso, tá? Onde os ícones do evangelho no Brasil são um bando de gananciosos, irmão. Entendeu? Qualquer crítica, tá, a esses pastores gananciosos é que você é herege, é que você está criticando por inveja, tá? Mas são homens que não batem, né? Quando vai tem até discursos maravilhosos, né, das outras áreas da Bíblia, mas no dinheiro, quando fala-se em dinheiro, não bate os ensinamentos deles com o ensinamento quanto a dinheiro na Bíblia. Tá? E a maioria, né, um dos pré-requisitos para o obreiro é não ser ganancioso, assim como não ser adúltero, assim como ser marido de uma só mulher, também ser apto para ensinar é não ser ganancioso. Tá? E hoje esse é um dos males do século, é um dos males no nosso meio. A ganância está aflorando de uma forma muito terrível no nosso meio. Tá? Então, é para você, meu irmão, que está me ouvindo, tome cuidado. Vá aprender melhor a lidar com o dinheiro, que bem provável, né, que você esteja falhando nessa área. E para você não sofrer, tá? Aprenda, estude, medite, para você melhorar nessa área. No ponto 2, idolatrando a Mamon. Cristo nos chama para uma tomada de decisão, a juntar tesouro na terra ou no céu, servir a Deus ou a Mamon. Lembre-se de que a dedicação a um desses vai gerar a exclusão do outro, pois não há qualquer possibilidade de harmonizá-los. Nosso coração não pode estar dividido entre o que é terreno e o que é espiritual. Deus deseja lealdade ao seu povo. No momento em que os crentes escolhem o dinheiro, o conforto e bens que Mamon pode oferecer, certamente sua espiritualidade e comunhão com o Senhor estarão comprometidas. Quem conhece a Deus de modo pessoal jamais fará a escolha errada, pois sabe que ele abomina a idolatria. Não farás outros deuses diante de mim. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações. Isso aqui é bastante sério, tá? É impossível servir a dois senhores. Tá? É impossível servir a dois senhores. É impossível amar a Deus e ao dinheiro. O amor do dinheiro é a causa de todos os males na terra. Tá? O amor do dinheiro. Tá? Não ter o dinheiro. Tá? Então, quando a gente aprende a repartir, tá? Quando a gente aprende a repartir, foi o que Jesus fez com aquele jovem,
Você quer me seguir? Você quer crescer em santificação? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem, segue-me. Jesus estava querendo curar ele era apegado ao dinheiro. Ele não sabia dar nada. Tá? E hoje nós temos visto assim, um monte de gente aí não sabe repartir nada, dá esmola só, mas não sabe repartir nada. Tá? Tem alguns que não conseguem dar nem o dízimo, acha desculpa para dar o dízimo, mas o dízimo é uma forma de Deus curar o teu coração. Primeiro passo. Se você consegue dar o dízimo, é o primeiro passo, você deu. Não deve ficar só no dízimo. Tá? Deve ofertar também, deve dar esmolas também. Entendeu? E Jesus falou, vai e vende tudo. Você quer ser perfeito? Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e segue. Mas hoje não. Hoje tem muita gente que faz de tudo para arrecadar tudo. Não dar tudo, arrecadar tudo. A riqueza condenada por Cristo. Na parábola do rico insensato, Jesus aponta 3 erros cometidos pelo homem. O primeiro erro está no fato de que ele achava que tudo o que a sua alma precisava era de bens materiais. Tem um monte de gente assim. Em segundo lugar, entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais, de modo que isso gerava em seu coração um sentimento de prepotência. E o terceiro erro era acreditar que poderia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo, se esquecendo de que logo seria intimado para comparecer perante Deus. Jesus condena tanto o egoísmo advindo das riquezas, quanto também a confiança nelas. Mas, infelizmente, vivemos em uma sociedade dominada pelo materialismo, onde muitos só pensam em lucros e benefícios materiais. E uma coisa eu te digo, irmão, minha irmã, essa aula aqui é para mim, essa aula é para você. Nós podemos melhorar, nós podemos servir a Deus melhor. E servir a Deus melhor não é a gente não precisar trabalhar, agora eu não preciso de mais dinheiro, eu não quero mais dinheiro, vou viver na igreja. Não é isso. Entendeu? Não é isso. Louvado seja o nome do Senhor. Você deve trabalhar, você pode procurar trabalhar, para conseguir ter uma vida melhor. Nós brasileiros somos tão pobres, tá? Materialmente, que a maioria de nós não está querendo ficar rico, mas está querendo só ter uma casa, está querendo só ter um trabalho decente, ganhar um pouco mais para comer um pouco melhor. Tá? É o objetivo da grande maioria. Entendeu? Mas por não conhecer, não saber da sua pobreza, entendeu? Alguns fazem tudo por isso. Vão atrás de pequenas coisas, mas para ele é uma riqueza infinita. E por falta de conhecimento não consegue. E só consegue apanhando e sofrendo muito. Por falta de conhecer as Escrituras. Você precisa conhecer as Escrituras, conhecer o teu Deus. Saber que Ele cuida de você. Tá? E Ele não quer ver você na miséria, numa vida tão minguada, sabia? Mas você precisa confiar nele, não confiar num bando de salafrários que tem por aí, entendeu? Que só te enrola, só te engana, entendeu? Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo, para isso você precisa conhecer as Escrituras. Vivendo a quietude espiritual em Deus, os males advindos das preocupações, devemos estar sempre alerta, pois não é somente Mamon que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência podem comprometer nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. Tá? Então tem muita gente correndo atrás do dinheiro, correndo atrás do dinheiro. Aí o dinheiro só fica correndo de você. Mas se você aprender as Escrituras, se você conhecer as Escrituras, servindo ao Senhor, entendeu? Estudando, trabalhando, tá? Tudo o que Deus projetou para você, aleluia, o que é bom, perfeito e agradável vai acontecer. A preocupação demasiada com o futuro revela a falta de confiança em Deus. Mesmo em tempos difíceis, não podemos viver preocupados e ansiosos, pois temos um Deus que tem cuidado de nós, suprindo as nossas necessidades.
Então, se você vive preocupado agora, meu querido, ganhando R$1.000, R$2.000, eu quero dizer, se você ganhar R$10.000, você vai continuar vivendo preocupado também. Deus quer te curar dessa ansiedade, quer te curar dessas preocupações. Ele quer te mostrar que Ele cuida de você. Tá? Mas isso não quer dizer que é para você ficar em casa sem fazer nada. Que Deus vai mandar um corvo trazer comida para você. Tá? Por isso você tem que ser guiado pela palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, tá? E fazer o que te vier à mão fazer. Nós temos várias fases da nossa vida, tá? Que a gente deve corresponder a ela. A fase da criança, a fase da adolescência, a fase da juventude. Tá? A criança é brincar, a adolescência é estudar, jovem é estudar, adulto é trabalhar. Entendeu? Se você está fazendo o que você deve fazer, Deus faz a parte dele. Se você está fazendo certinho, Deus vai. Agora, se você negligenciou, não tem como pular etapa. Você tem que ver onde você negligenciou e corrigir. Entendeu? E saber somar as coisas. Entendeu? Tudo que você está recebendo agora é que você plantou. Se você não estudou, não pensou, não fez nada e está agora numa situação financeira, o que você vai fazer? Entendeu? Você vai começar a plantar agora. Estudo, trabalho, tá? Sem deixar Deus, sempre Deus em primeiro lugar. E já nos concedeu a salvação e proverá tudo o que precisamos. Não podemos viver como Marta, que poderia estar aos pés de Jesus, mas optou em andar distraída em muitos serviços. Quando não temos equilíbrio, a preocupação e o serviço em excesso roubam a nossa comunhão com Deus. Tá? Precisamos trabalhar e servir ao Senhor, mas jamais podemos nos esquecer de que a nossa tarefa mais importante é a nossa devoção e adoração a Ele. Irmãos, igreja não atrapalha ninguém de trabalhar, de estudar. Tá? Você não precisa ir na igreja todo dia para ter uma comunhão bem extraordinária com Deus. O que você precisa é de Bíblia todo dia. Você precisa da palavra todo dia. Mas a gente ensinou os crentes que eles não devem sair da igreja, que eles têm que estar na igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e domingo. E quando a gente não vai, a gente fica, puxa, não estou bem. Não, você tem que estar vivendo para Deus, irmão. Você tem que estar vivendo para Deus. Tá? Bíblia todo dia. Vai deixar de ir na casa do Senhor? Não vai deixar. Mas você não precisa ficar lá todo dia. Você precisa de Bíblia todo dia. Tá? Bíblia todo dia. Tá? Se você quer ir a semana inteira e isso não atrapalha os teus afazeres, você como esposa, você como proprietário, né, funcionário, amém. Entendeu? Mas você abandonar a tua família, abandonar o teu trabalho para ficar a semana inteira na igreja, você está errando também. Então você tem que ter inteligência para isso. Deus não vai te castigar se você ir na igreja sábado e domingo apenas. Entendeu? Mas Bíblia no meio de semana. Bíblia e obedeça a Bíblia. Esse é o segredo. Vivendo sem inquietação. O materialismo afastou o homem de sua quietude, da simplicidade, do contato com a natureza, da qual poderia extrair grandes e preciosas lições para a vida. Esse mundo que nós estamos vivendo hoje é muito complicado. Mas também, por ser muito complicado, é a chave para uma grande bênção. Tá? Para mostrar que não devemos estar inquietos, Jesus usa como referência as aves. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial as sustenta. Quem dera nós termos uma fé para se comparar com as aves. Jesus está falando que esse é o ápice. Elas não fazem nada. E Deus, elas não fazem nada por aquilo. Só que Deus projetou elas para elas não fazerem nada que Deus daria. Entendeu? Agora, nós não. Mata e come. Né? Nós temos que trabalhar os materiais. Entendeu? Mas mesmo assim, nós temos que crer em Deus, que Ele vai nos dar a força, vai nos dar o vigor, vai nos dar o corpo, a alma, entendeu? Vai nos dar também condições para a gente trabalhar.
Só podemos viver sem inquietação quando tomamos consciência de que somos filhos de Deus e que seu cuidado é especial para conosco. Os que vivem com maus pressentimentos, em aflição, angústia, preocupando-se indevidamente pelo que vai acontecer no dia seguinte, estão ignorando as promessas divinas. Que venham a lançar toda a vossa ansiedade sobre Deus, pois Ele é quem cuida de nós. Tá? Então, quem vive aí aflito, angustiado, preocupado, tá? Mostra que você não confia em Deus. Você tem que aprender a se acalmar, tá? A se acalmar e confiar no Senhor. Se a tua aflição, a tua angústia, a tua preocupação resolvesse o problema, não adianta você ficar preocupado com a conta que vai vir o mês que vem. Não, confia no Senhor. Vai fazer o que você tem que fazer. Confia que você vai ter, em nome de Jesus, final do mês, para você suprir as suas necessidades. Vivendo sossegados em Deus. Não viva inquieto, preocupado, em aflição, gastando suas energias naquilo que não pode, que pode prejudicar a sua saúde. Devemos viver sossegados e quietos, confiando no Todo-Poderoso, pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações. Jesus nos ensina que Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo, de modo que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, poderia se vestir ou se vestiu como qualquer um deles. As lindas flores são transitórias, efêmeras, logo se tornam inexistentes, mas se o cuidado divino está direcionado para essas pequenas coisas, não cuidará Ele também dos seus filhos? Para viver a quietude, o crente precisa buscar o reino de Deus e sua justiça. Nesse tempo marcado pelo imediatismo e pela ansiedade, precisamos valorizar mais a quietude, a calma que vem de Deus. Nele encontramos descanso. Tá? Sabe como Deus vai treinar a tua impaciência? É fazendo você esperar mais. Quanto mais impaciente você for, mais vai demorar qualquer bênção que você tem para receber. Você tem que aprender a se acalmar e confiar em Deus e saber que Ele cuida de você. E isso não é dormir, mas é levantar e fazer o que você tem que fazer como servo inútil. Aquele que fala, eu não mereço nada, mas fazendo e mesmo sem, reconhecendo que você não merece nada. Isso é quietude, isso é esse grau aqui. Deus cuida de você. Não precisamos ficar cobrando de Deus nada. Tá? Sabe como que a gente pode colocar Deus na parede? É fazendo obedecendo a sua palavra. Simplesmente obedecendo a sua palavra. Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu estou colocando Ele com a minha fé contra a parede, porque Ele é fiel, Ele não pode negar-se. Se eu obedeço a palavra dEle, Ele vai me abençoar. Se eu obedeço a palavra dEle, não tem como Ele se negar, não tem como, entendeu? É como a chuva do céu, não tem como ela voltar para o alto, em gotas, ela volta, mas em vapor. Assim é Deus. Se eu obedecer a palavra dEle, não tem como Ele não me abençoar. É impossível Deus não me abençoar se eu obedecer a palavra dEle. E você também. Então, quer colocar Deus contra a parede? Obedeça a palavra, mas conheça a palavra e obedeça a palavra. O bom e o perfeito de Deus e o agradável vai simplesmente, aleluia, fluir na sua vida. Os filhos de Deus, para concluir, devem estar conscientes de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai. Somos abençoados pelo Senhor com os nossos bens, mas os nossos corações não estão nas riquezas deste mundo. Não amemos o dinheiro e usem todos os nossos recursos para a expansão do reino de Deus. Então, se eu for de Deus e estiver na direção de Deus, tudo que eu tenho vai ser de Deus e vai estar nas mãos de Deus. Mas se eu não for de Deus, entendeu? Tudo que eu tenho, ainda que eu esteja dando na igreja, não vai ser para Deus e nem para a glória de Deus. Deus, Ele quer
o nosso coração, o nosso homem interior. Tá? E quando Deus tem o homem interior, Ele tem todo o resto. Tá? Ele tem todo o resto. Ele tem tudo que está em nós. Dinheiro, roupa, todos os nossos talentos é dele. Quando o homem interior é dele, aperfeiçoado. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Oremos. Amado e eterno Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo privilégio, Senhor, de mais esta aula, de mais esta meditação. Abençoa cada irmão com a tua graça, com o teu amor, com a tua bondade, com a tua misericórdia. Abre o entendimento, Senhor. Ó Deus, e nos dê graça para lermos a tua palavra. Porque eu sei que o segredo de tudo aquilo que o Senhor tem para nós está na tua palavra, Senhor. E o Senhor opera tudo por intermédio da sua palavra. Eu sei que a tua palavra na minha vida e na vida dos meus ouvintes, ó Deus, vai operar o teu bom e o teu perfeito e o teu agradável em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos.